Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo webinar da segunda edição do IPOG Connect. Estou aqui com meu amigo, professor Marcial Augusto, para discutirmos um tema bastante relevante para o direito tributário atual e para todos os contribuintes brasileiros, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Boa tarde, professor. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação enorme, como docente do IPOG, em trazer essas informações e compartilhar conhecimento com o professor Felipe Teixeira, também docente da instituição IPOG, e, como ele disse, tratar de um tema tão importante, de um tema tão desafiador, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para o PIS e da COFINS. Cumpre iniciar essa nossa discussão, esse nosso webinar, falando acerca da hipótese de incidência dessas contribuições do PIS e da COFINS nos regimes cumulativo e não cumulativo, professor Marcial. Perfeito. O PIS, na sua versão inicial, até 2002, nós tínhamos o PIS apenas na modalidade cumulativa. Com isso pela Lei 9.715 de 98, depois a Lei 9.718 de 98. Com a edição da Lei 10.637 de 2002, trouxe para o nosso mundo jurídico a modalidade das contribuições para o PIS não cumulativo. E, em seguida, no ano de 2003, foi editado uma lei de número 10.833 de 2003, trazendo a modalidade da COFINS, da contribuição para financiamento da Seguridade Social, na modalidade também não cumulativa. Então, hoje, no sistema tributário, na nossa norma vigente, nós temos dois tipos de contribuições que incidem sobre o faturamento e sobre a receita bruta das empresas, ou seja, o PIS e a COFINS cumulativa, que é aquela que incide sobre o faturamento e o contribuinte não tem direito de créditos. E temos a modalidade não cumulativa, onde o contribuinte também deve pagar uma alíquota sobre a sua receita bruta, mas tem direito a crédito de algumas contas determinadas pela própria legislação, pela própria Lei 10.637 de 2002, em relação ao PIS, e pela Lei 10.833 de 2003, em relação à COFINS. Então, hoje, realmente, as duas modalidades existentes, sistema de PIS cumulativo e PIS e COFINS cumulativo, e PIS e COFINS no sistema não cumulativo. Muito bem. Foi a partir desse conceito que o STF se debruçou acerca da matéria e, ao julgar o recurso extraordinário 574706, buscou entender se o ICMS compunha ou não o conceito de faturamento contido na Constituição Federal Brasileira. E chegou à conclusão que o ICMS não compunha o conceito de faturamento. E é a partir daí que nós temos a tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ótima observação, professor, porque a Constituição Federal, no seu artigo 195, ao tratar desses conceitos, ela diz faturamento. Como o PIS e a COFINS são chamados na modalidade de contribuições, de tributos, são indiretos, nessa modalidade onde as empresas cobram na condição aquela contribuição do contribuinte, as empresas cobram e repassam aquele tributo ao fisco. Nessa modalidade, isso não pode ser constituído como receita, porque é uma riqueza, é algo que é arrecadado, mas que não fica com as empresas. Esses valores
são repassados, e o fato de arrecadar dos clientes, para quem as empresas vendem mercadorias e prestam serviços, esse valor arrecadado fica no caixa da empresa de uma maneira transitória. Então, ao julgar o recurso extraordinário, como você disse, 574.706, a ministra Carmen Lúcia, no seu julgamento, considerou que essa fatia que é repassada ao fisco não faz parte, não é uma riqueza da empresa, portanto, está excluída do conceito de faturamento, não devendo compor a base de cálculo do PIS e COFINS, o ICMS. Perfeito, professor. O que é importante colocar é que, a partir do momento que essa decisão do STF foi publicada, em outubro do ano passado, outubro de 2017, ela implicou 3 efeitos muito importantes. O primeiro dele, o chamado efeito multiplicador, porque essa decisão ela foi prolatada, ela foi dada em sede de repercussão geral. Então, o efeito multiplicador, ele passa a fazer com que todos os tribunais inferiores ao STF, ou seja, todas as cortes brasileiras, elas passem a adotar esse entendimento do STF, ou seja, de que o ICMS não compõe a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS. A partir também desse entendimento do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, nasce para o contribuinte a possibilidade de requerer a restituição do PIS e da COFINS relativamente aos últimos 5 anos, e relativamente aos últimos 60 meses, por tratar-se de um tributo de apuração mensal. E, além disso, pode o contribuinte, na mesma demanda judicial, trata-se de uma restituição que tem que ser feita obrigatoriamente judicialmente, pode o contribuinte pedir nessa mesma ação judicial, por meio de uma medida liminar, uma tutela de urgência ou de evidência, ele pode pedir para que daqui para frente, ou seja, do ajuizamento da ação para frente, ele passe de imediato a não mais incluir o ICMS naquela base de cálculo do PIS e da COFINS, o que importa em uma economia imediata para o contribuinte, já que em relação à restituição desses tributos pagos indevidamente nos últimos 5 anos, ele teria que aguardar o trânsito em julgado do processo judicial para só então poder compensar-se desse valor que pagou a maior. No que diz respeito a parar de pagar daqui para frente com a inclusão do ICMS na base de cálculo, não. Com o deferimento, com a concessão da medida liminar, ele já vai fazer essa economia imediata, pois poderá parar de pagar o PIS e a COFINS com a inclusão do ICMS, desde, evidentemente, repito, que esteja resguardado aí com essa medida judicial. Perfeitamente. Em relação a essa tese, que o ICMS não faz parte do faturamento da empresa, nós vemos que, nesse momento, isso, evidentemente, que causou à Receita Federal, ao Fisco Federal, um desconforto muito grande, sabendo da repercussão que isso representa na arrecadação dos tributos. Porque, veja bem, o PIS e a COFINS, no sistema acumulativo, ele incide sobre o faturamento das empresas. Incidindo sobre o faturamento das empresas na modalidade cumulativa, onde você tem uma alíquota de 3% para a COFINS e 0,65% para o PIS, mas a base de cálculo é extraordinária. A base de cálculo da empresa é muito elevada, é o faturamento da empresa, e nessa modalidade sem direito a abatimento de créditos. No sistema não cumulativo, em que pese o abatimento dos créditos, a Receita permitir créditos de algumas contas, apesar de ser muito restritivo, ele não permite créditos no conceito de custo geral das empresas, ou seja, contas que normalmente são consideradas custos e despesas para dedução da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, na apuração do lucro real, por exemplo,
nem todas essas contas são permitidas, nem todas essas contas de custos e despesas são permitidos que se aproveite o crédito de PIS, 165 do PIS, 7,6 da COFINS, sobre essas contas de custos e despesas. E a alíquota de 7,6 sobre a receita bruta, agora é um conceito mais amplo, lá no regime não cumulativo, o conceito é uma de receita no sentido de faturamento e também outras receitas que não sejam necessariamente faturamento, o contribuinte tem uma carga tributária muito elevada. E com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, seja na modalidade cumulativa, seja na modalidade não cumulativa, isso causaria um efeito muito devastador, vamos dizer assim, em termos de arrecadação. Isso, o aspecto econômico, a perda de arrecadação disso, digamos assim, gera para o fisco um desconforto, evidentemente, com essa decisão, e ele, evidentemente, opôs embargos, alegando que a decisão, que o acórdão, que ele tinha divergência, obscuridade, utilizando alguns preceitos para que você possa opor os chamados embargos de declaração. No meu entendimento, e eu acredito que do professor Felipe, esses embargos, alegando a divergência, se, por exemplo, deve excluir da base de cálculo o valor do ICMS destacado, por exemplo, na nota fiscal, no conhecimento de transporte, no conhecimento eletrônico, na nota fiscal eletrônica, por exemplo, se era para excluir, a decisão determinava excluir o ICMS destacado ou o ICMS, o saldo devedor que efetivamente a empresa vai pagar depois de abater os seus créditos ICMS. Eu entendo que ao opor esses embargos à União, naturalmente, ela o fez no sentido de protelar, de tentar, digamos assim, adiar e até ter a mudança de um posicionamento, de uma decisão, alegando, principalmente nesses embargos, questões econômicas e sociais, devido à relevância que seria a perda dessa arrecadação diante da decisão que foi prolatada, o acórdão que foi pela ministra Carmen Lúcia no dia 2 de outubro de 2017. Então, é uma medida no sentido de prolatar, no sentido de você postergar, adiar os efeitos dessa decisão, pedindo, inclusive, o Supremo, com os embargos, e, naturalmente, está de olho na modulação dos efeitos. De repente, que o Supremo modulasse os efeitos dessa decisão, e o professor Felipe falou algo muito importante, que é a questão das empresas que já ingressaram com medidas judiciais, estão esperando a modulação dos efeitos dessa decisão, que é uma decisão de repercussão geral, como já foi dito, mas pensando na restituição dos valores pagos a maior aí, no sentido que pagou o PIS e a COFINS, considerando o ICMS, ou seja, sobre o faturamento cheio, ou sobre a receita bruta cheia, e essas empresas no sentido de buscar fazer as suas planilhas, levantamentos e buscar a restituição desses valores pagos, digamos, mas aguardando a decisão, a modulação dos efeitos da decisão. E, naturalmente, a União preocupada e alegou nos embargos de divergência, principalmente o aspecto econômico e social, mas, na verdade, os embargos de declaração, eles não estão embasados de forma jurídica, do ponto de vista de ter uma sustentação jurídica que tenha uma consistência. Ele alegou mais questões do aspecto econômico e social que os efeitos dessa decisão traz para o país, traz aos cofres públicos da arrecadação. É isso. É isso, professor. Em complementação ao que você colocou, o acórdão que julga o mérito da questão, ou seja, o acórdão que conclui pela impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, foi publicado em outubro de 2017. Perfeito. E logo depois,
a União Federal interpôs os embargos, chamados embargos de declaração, né, que é um instrumento que serve para sanar, para retirar obscuridade ou acabar com alguma contradição do julgado, né, do acórdão do tribunal. E, basicamente, a União ela alegou 3 pontos. O primeiro deles, como você já colocou, seria para que a ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora do acórdão, dissesse, olha, qual é que é o ICMS que tem que ser excluído da base de cálculo? É o ICMS destacado no documento fiscal ou é o ICMS recolhido na apuração do contribuinte mensal? Segundo ponto requerido pela União foi, olha, STF, eu entendi que o ICMS tem que ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas essa decisão vai causar um impacto muito devastador para os cofres públicos, em torno de 250 bilhões de reais. Então, em função disso, como você bem colocou, apelando para esse lado orçamentário, ele requereu a modulação dos efeitos da decisão, ou seja, ele requereu que essa decisão só tivesse efeitos após o julgamento desses embargos, ou seja, que ela nem tivesse efeitos ainda, só passasse a produzir efeitos depois que o STF concluir o julgamento efetivamente dessa causa, depois que julgar esses embargos que foram interpostos pela União Federal. Em relação a esse segundo ponto, esses 250 bilhões que ele estima de prejuízo entre os anos de 2003 e 2014, é importante colocarmos que a própria Receita Federal já foi instada a se manifestar por meio de um requerimento com base na Lei de Acesso à Informação sobre como chegou a esse número. E já respondeu dizendo que não sabe como chegou a esse número, ou seja, não apresentou dados concretos sobre como chegou a essa quantia de prejuízo de 250 bilhões de reais. E nem seria plausível considerar o período de 2013 a 2014, até porque sabemos que o prazo para repetir o indébito, para requerer a restituição de crédito tributário é de 5 anos, e que nem todos os contribuintes pleiteiam esse tipo de restituição. O que é mais grave nisso tudo é que até mesmo os ministros do STF, como o próprio ministro Gilmar Mendes, utilizou esse dado, que é um dado sem base concreta, como já foi constatado por meio de respostas da própria Receita Federal, para embasar o voto contrário ao direito do contribuinte. Ele utilizou esse voto alegando que traria um prejuízo muito grande para a União excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, concordando com o que você colocou, não entendo que esse argumento de prejuízo, até por não entender que esse prejuízo seja real, esses 250 bilhões, não entendo que esse argumento de prejuízo seja um argumento plausível para a modulação dos efeitos da decisão em matéria tributária. E é importante frisarmos também que o STF ele não tem tido esse costume de modular efeito unicamente com base em impacto financeiro. Até mesmo porque o impacto financeiro que interessa à União desinteressa ao contribuinte, que também é uma parte do processo e deve haver um equilíbrio processual entre as partes. Então, não entendo que haja a modulação dos efeitos. Mas, havendo a modulação dos efeitos, o STF também tem um costume, existem precedentes, de garantir o direito à restituição àqueles que já ajuizaram a demanda. Por isso que nós, na prática jurídica, sempre orientamos os nossos clientes, orientamos os contribuintes a ajuizar a demanda antes do trâmite final desse recurso extraordinário, antes do trânsito em julgado. Para quê? Para que, se o STF de fato modular os efeitos da decisão, o que eu acho difícil de acontecer, mas caso ele module, os contribuintes que já ajuizaram a ação estarão resguardados. E o terceiro ponto, também requerido pela União em sede de embargos de declaração, foi o seguinte: caso o STF não module os efeitos, a União pediu para que
o STF a autorizasse a instituir regras para a compensação e a restituição do PIS e da COFINS pagos indevidamente ao maior. E aí, professor, você tem o mesmo entendimento que eu, que já existem regras claras para restituir e compensar tributo. Perfeito, e essas regras estão previstas, inclusive, no artigo 74 da Lei 9.430 de 1996. As regras que prevê essa restituição e compensação estão na lei. A Receita Federal, naturalmente, que tem instrução normativa hoje, prevendo compensação, chamado PERDICOMP, Pedido de Compensação Eletrônica. Nós temos atualmente vigente uma instrução normativa, número 1717, a tratar desse processo de pedido de restituição e compensação eletrônica, mas embasado numa lei de 1996, artigo 74, da Lei 9.430 de 96. 9.430 de 1996. Então, veja bem, pedir isso, ao opor os embargos, no sentido que ela tivesse a prerrogativa de instituir regras de como essa compensação seria feita, também nós nos vemos isso com uma, digamos assim, talvez a Receita já prevendo, digamos assim, aquilo que o STF vai se manifestar em modular os efeitos aí, e, de repente, permitir essa restituição aí para os contribuintes aí, muitos que já ajuizaram a ação e teriam esse direito, ela, no sentido de determinar a forma como isso seria, digamos assim, restituído ou compensado para os contribuintes. No Brasil, nós temos uma insegurança jurídica, infelizmente, muito grande, né? E o STF também se trata de um tribunal político, também temos que levar isso em consideração. Tanto professor Felipe, que nesse julgamento, nós tivemos um julgamento do qual 6 ministros votaram favorável e 4 ministros votaram contra, entendendo que o ICMS deve compor a base de cálculo do PIS e COFINS, que ele faz parte do faturamento, da receita. Então, a votação, nós tivemos aí 6-4. Isso prova, né, claro, a divergência de pensamento, a divergência do ministro, ele tem livre, vota de acordo com o seu convencimento, da leitura da matéria e dos estudos jurídicos que ele faz sobre aquilo, vota com a sua convicção. Mas não foi um placar tranquilo para o contribuinte. Foi aí 6-4, e felizmente nós temos aí algumas ações que foram, já tivemos situações interessantes. É bom lembrar aqui aos nossos queridos aí que vão nos assistir no IPOB Connect, que nós já tivemos julgamento do STF no sentido que fosse excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS nas importações. Sim. Perfeito? Nós já temos julgados em anos já está anteriores, pacificado, 2013 esse 2013, julgamento. de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS nas importações, né? Ou seja, já temos isso lá. Agora, felizmente, julgado, pacificado. E agora, essa situação. Eu acredito que o Supremo, da forma como já foi esclarecido lá, inclusive no acordo da ministra Carmen Lúcia, que o ICMS é o ICMS, ela usa a expressão ICMS da fatura. Fatura nós sabemos que é um termo contábil. Vamos considerar o ICMS aquele ICMS destacado, aquele ICMS da nota fiscal eletrônica, aquele ICMS da nota consumidor, aquele ICMS do conhecimento de transporte eletrônico, ou seja, o ICMS destacado no documento fiscal, e não o ICMS efetivamente apurado, relação débito e crédito, o cotejo que o contribuinte vai pagar, e sim o ICMS. Sim, professor, terceiro ponto. Perfeitamente, esse é exatamente esse ponto que você está colocando agora,
É exatamente o terceiro ponto levantado pela União Federal nos embargos de declaração. Ela entende que a ministra Carmen Lúcia, ao votar, não teria deixado claro em sua decisão qual ICMS deve ser considerado para efeito de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS. Se seria o ICMS destacado no documento fiscal ou se seria o ICMS efetivamente recolhido na competência do mês pelo contribuinte. E essas ações sendo ajuizadas, sendo impetradas, o MS está conseguindo liminares em torno de 7 dias, 10 dias. Sim, evidentemente que esse tempo varia muito de estado para estado, de magistrado para magistrado, mas por tratar-se de decisão já prolatada pelo STF em sede de repercussão geral, a grande parte dos magistrados sequer manda ouvir a União antes de dar a medida liminar. Então, uma vez ajuizada a ação, o magistrado já defere a medida liminar no sentido de mandar excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e de ordenar também à União que não autue aquele contribuinte por estar excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o que é muito importante, né? O contribuinte exclui esse ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e não fica aí à mercê de uma autuação por parte da Receita Federal. Vejam a relevância disso. Nós temos a alíquota de ICMS, as mais comuns. Vamos falar, por exemplo, de operações internas. O Estado de Goiás trabalha com uma alíquota, no geral, assim, uma alíquota que nós temos, assim, que predomina no Estado, é 17%. Tem estados que essa alíquota é 18%, operações internas. Mas nós temos aqueles produtos, os chamados produtos que têm, digamos assim, uma classificação, digamos que são supérfluos, apesar que esse termo supérfluo aqui é complexo, né? Mas combustível, por exemplo. Combustível, nós temos produtos aí, área de perfumaria, alguns produtos aí que são considerados produtos não essenciais, que nós temos a alíquota aí de 25%. Como o ICMS é um cálculo por dentro, isso já é previsto na Constituição Federal, previsto na Lei Complementar 87 de 1996, que veio regulamentar o ICMS, o ICMS é um cálculo por dentro, ele está embutido no preço do valor da venda da mercadoria ou da prestação do serviço, constituindo o seu destaque no documento fiscal mero destaque, mas ele está implícito, está contido no preço daquele produto. Então, imagine o seguinte, um produto do qual está colocado uma alíquota de ICMS, por exemplo, de 17%, está embutido no preço, o valor de uma venda, por exemplo, de R$100 mil, com a inclusão do ICMS de 17%, e o valor dessa venda passa para R$120 mil. E esse ICMS, sendo excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, a empresa poderia, evidentemente, ter uma base de cálculo bem inferior, e isso é extremamente relevante, considerando a alta carga tributária que nós temos no Brasil. Os tributos na formação dos preços de mercadorias e serviços no Brasil é uma fatia extremamente relevante, é um pouco mais de 1/3 de toda a riqueza nacional do Produto Interno Bruto, do PIB, tributos. Então, veja bem, e o ICMS é o maior tributo que nós temos no Brasil, de uma arrecadação extraordinária, tanto nas alíquotas internas, quanto nas operações interestaduais, onde essas alíquotas vão variar de 4% para produtos importados em operações interestaduais, 7% de alguns estados para outros e 12% de alguns estados para outros, depende da região onde a mercadoria está saindo, e qual estado remetente e qual estado destinatário. Então, hoje, a menor alíquota de ICMS que seria excluída da base de cálculo do PIS e COFINS, em termos de alíquota nominal, seria 4%.
E a maior pode ser uma operação interna no Estado que tem uma alíquota de 30%, dependendo de um produto, não considerado essencial, não considerado cesta básica, né, um supérfluo. Então, nós temos aí, digamos assim, algo que excluiria da base de cálculo que é muito relevante, ou seja, a base de cálculo do PIS e COFINS, que possui alíquotas elevadas, diga-se de passagem, tanto no regime cumulativo como no regime não cumulativo. Se você tem uma exclusão de base de cálculo de um valor relevante, para que essa base de cálculo seja mitigada, que ela seja reduzida, as empresas terão uma carga tributária de PIS e COFINS infinitamente inferior ao que os contribuintes estão pagando hoje no Brasil. Então, esse tema, essa discussão, esse assunto, ele é muito assim palpitante, e nós estamos acompanhando isso, assim, toda a manifestação, aguardando ansiosamente o posicionamento do STF em relação a esses embargos que foi oposto pela União, para que o contribuinte tenha uma segurança de como proceder. Agora, concorda, ajuizando a ação, antes do julgamento da decisão sobre esses embargos oposto pela União, o contribuinte está buscando um meio de reaver PIS e COFINS pagos de maneira indevida dos últimos 5 anos, ou seja, o período que ainda não decaiu, ele poderia rever isso. Quanto aos efeitos econômicos, ao impacto que isso acontece, o contribuinte não tem culpa dessa forma. O que normalmente acontece no Brasil, professor, é quando há uma perca de uma arrecadação extraordinária, que seria isso, a União, através de normas, editar novos tributos, de repente fazer uma junção. Já tinha estudos de reforma tributária para a unificação do PIS e da COFINS. É o que nós dizemos que a União nunca perde, ela transfere o encargo, né? Perfeito, e isso já aconteceu antes, quando houve a perda, por exemplo, da arrecadação da CPMF. Sim. Eu me lembro que, de imediato, o que a União fez? Ela instituiu um adicional do IOF, ela aumentou a alíquota da contribuição social das instituições financeiras de 9% para 15% na época. Naturalmente que essas medidas não veio suprir aquela perca da arrecadação da CPMF, que na época falaram que era 20 bilhões por ano. E realmente arrecadava-se muito e de uma maneira muito fácil, que era através da instituição financeira. Então, a União, no sentido de minimizar o impacto daquela perda daquela arrecadação, da perda da arrecadação, institui uma contribuição nova, eleva a alíquota de uma contribuição, ou institui um adicional dali, alguma coisa assim, no sentido de que venha compensar, ou pelo menos mitigar um pouco aquela perca. E eu acredito que essa decisão aí, que realmente vai ter uma repercussão muito grande, um efeito muito grande na redução da arrecadação, infelizmente para o contribuinte brasileiro, vai haver, sem dúvida nenhuma, por parte, de alguma forma, tentar algo que venha arrecadar para fazer face, pelo menos, alguma coisa em relação a essa perca. E a própria Receita Federal já está indiretamente tentando, né, professor? À medida em que ela contesta os créditos da entrada para o contribuinte que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O entendimento hoje da Receita Federal é no sentido de que o contribuinte que exclui o ICMS das vendas também tem que desconsiderar o ICMS das entradas, dos créditos. Perfeito. O que, no nosso entendimento, também não encontra nenhuma guarida na legislação. Não teria lógica nenhuma que o contribuinte fosse penalizado nos seus créditos por estar excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS nas suas vendas, nas suas saídas. Isso tem um motivo muito simples, a iniciar-se pela Instrução Normativa 404 de 2004, que garante ao contribuinte, por exemplo, a possibilidade de creditar-se do IPI quando ele for custo, quando ele for considerado custo. Quando ele não for recuperável. Quando ele não for recuperável. Isso. E o ICMS,
de acordo também com a própria Receita Federal, no seu parecer normativo 70 de 1972, ele sempre será considerado custo em função do seu cálculo por dentro. Então, se o IPI, quando é considerado custo, ou seja, quando não é recuperável, ele me dá direito a crédito de PIS e COFINS, por que o ICMS, considerado custo pela própria Receita Federal, na Instrução Normativa 404/2004 e no parecer normativo 70 de 72, também não me daria direito a crédito de PIS e COFINS? Então, são lógicas hoje adotadas pelos auditores da Receita Federal que não encontram lógica dentro das próprias normas produzidas pela própria Receita Federal. Então, acredito que o professor também compartilhe desse mesmo entendimento de que o direito ao crédito do contribuinte que esteja excluindo o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS nas suas saídas fica garantido. Fica garantido para que o contribuinte que adquire dele tem direito do crédito, ou seja, apesar dele excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, aquele que já ajuizou a ação, que já obteve um liminar, né? E exclui o PIS e COFINS da base de cálculo, exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, caso ele venda essa mercadoria para alguém que esteja no regime não cumulativo, ele deveria aproveitar o crédito do valor total e não do valor da aquisição, desconsiderando o ICMS. Por quê? O sistema de aproveitamento de crédito de PIS e COFINS, ele é completamente diferente do sistema de aproveitamento de crédito ICMS, que é outro tributo regime não cumulativo, e do IPI. O aproveitamento de crédito de PIS e COFINS, ele é feito pelo método subtrativo indireto e não é relação crédito-débito. Não é o valor do PIS e COFINS que eu pago que eu transfiro de crédito. Como exemplo muito claro, eu vou citar duas situações. Empresa do lucro presumido, ela está pagando 3% de COFINS sobre a sua receita, sobre o seu faturamento, e 0,65% de PIS. E se ela vende esse produto para quem está no não cumulativo, no sistema não cumulativo de PIS e COFINS, ele terá um direito de crédito de 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS. E, evidentemente, que aquele que emitiu a nota, por estar no sistema cumulativo, ele não pagou os 7,6% e 1,65%. Ele pagou o 3% de COFINS e o 0,65% de PIS. Tem um exemplo melhor ainda. O emitente da nota está no Simples Nacional. O percentual que ele vai pagar de PIS e COFINS, em cima do seu faturamento, dentro do Simples Nacional, ao apurar o Simples Nacional mensalmente, ali dentro do PGDAS-D, ele paga um percentual pequeno de PIS e COFINS em cima do seu faturamento. E quem adquire a mercadoria, que tem o direito, se tiver o direito de crédito, está no regime não cumulativo, e é uma mercadoria que possibilita o aproveitamento de crédito, esse crédito será 7,6% e 1,65%, independente de qual o valor e o percentual que o vendedor, que a empresa emitente da nota, que está no Simples, pagou de PIS e COFINS. Então, não pode trabalhar esse conceito, né, que se excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que quem tem o direito de aproveitamento de crédito seria também considerando essa exclusão e tomasse um crédito menor de PIS e COFINS, até porque tem soluções de consulta da Receita Federal se posicionando que esse crédito é desta forma. Então, a Receita, mais uma vez, digamos, a União, pedindo algo que, se perder aqui, se for excluir o ICM da base, que ao transferir o crédito seria menor. E isso, como você bem mencionou, a própria IN 404, o parecer normativo, né, lá de 1972, falando em relação ao IPI, que esse crédito é o valor total, e faz menção apenas aí ao IPI, que quando recuperável não toma o crédito de PIS e COFINS, quando recuperável, ou seja, para aquelas empresas
que apura o IPI, que é um industrial ou um equiparado industrial que tem crédito do IPI. Se ele apurar o crédito do IPI e recuperar o IPI daquela nota de aquisição, ele não poderia tomar crédito de PIS e COFINS sobre o valor do IPI, porque ele está recuperando o crédito do IPI. Em relação ao ICMS, não é feito menção nesse sentido. Não. Então, para mim, isso em nada muda a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e em nada muda o direito de aproveitamento de crédito para o contribuinte adquirente. Então, para a gente concluir o nosso bate-papo, é importante, mais uma vez, mencionar a necessidade do ajuizamento da ação judicial, tanto para quem quer se restituir desse tributo recolhido a maior nos últimos 60 meses, nos últimos 5 anos, quanto para as empresas, para os contribuintes que querem deixar de recolher PIS e COFINS com a inclusão do ICMS na base de cálculo. Por um motivo muito importante, a Receita Federal não reconhece a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Portanto, as empresas, os contribuintes que pretenderem passar a excluir esse tributo, o ICMS, da base de cálculo dessas contribuições, sem estarem resguardados por uma medida judicial, vão estar sujeitos, sim, a uma autuação por parte do fisco federal. E como nós sabemos, essas fiscalizações vêm com multa de ofício de, no mínimo, 75%. É evidente também que o CARF vem se posicionando favoravelmente ao contribuinte, já reconhecendo a repercussão geral do recurso extraordinário e julgando favoravelmente as empresas, o que levaria a um julgamento no sentido da improcedência desses autos de infração. Mas o que é que custa para o contribuinte, o que é que custa para a empresa trabalhar com segurança e ter uma medida liminar que resguarda essa exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Então, eu concluo, gostaria de agradecer a todos e continuem conectados no IPOG Connect. Agradeço ao meu amigo professor Marcel Augusto pelo conhecimento compartilhado hoje com todos, comigo, com vocês, e até a próxima. É isso. Essa iniciativa do IPOG em trabalhar o IPOG Connect e compartilhar o conhecimento com os profissionais da área, os profissionais que militam na área jurídica, os contadores, os advogados, os profissionais, os empresários, porque tributo é algo que está presente na vida de todos nós. É um assunto relevante, um assunto que traz uma grande repercussão, um assunto que mexe na formação de preço das empresas, porque o tributo está inserido. Eu defendo muito que nós devemos pensar, antes de vender e de prestar um serviço, nos preocuparmos com o tributo antes de você fazer um orçamento. Porque se o tributo deve ser cobrado, se ele faz parte da formação do preço, na formação do seu markup, nós não devemos discutir incidência tributária depois de uma venda, e sim antes de uma negociação, para saber por quanto nós podemos vender ou prestar um serviço, já sabendo de todo esse arcabouço, de toda essa incidência de carga que nós temos, que pesa sobre os contribuintes brasileiros. Então, discutir e ter oportunidade de discutir questões como essa no webinar e levar isso às pessoas, aos contribuintes, aos cidadãos aqui. E essa iniciativa do IPOG, Connect com esse webinar, é uma iniciativa louvável. Eu faço votos que a gente continue com esse trabalho, compartilhando conhecimento, porque conhecimento só tem sentido se ele for difundido, se ele for compartilhado. E é isso que nós devemos fazer, e assim, nós como professores dessa valorosa instituição IPOG, nós estamos prestando à sociedade um serviço de relevância social. E é isso. Muito obrigado, professor Felipe. Muito obrigado a todos vocês.
de nos permitir falar um pouco sobre esse assunto tão importante e que tem, digamos assim, uma relevância muito grande na vida dos contribuintes. Muito obrigado por compartilhar conhecimento, professor. Prazer estar aqui com você. Obrigado pela companhia. E a gente está sempre crescendo e aprendendo a cada dia, né? Sim. Tributário é uma construção que um dia começou e eu acho que nunca vai acabar. Verdade. E todo dia nós acrescentamos alguma coisa, um tijolinho nessa construção. Essa grande construção chamada conhecimento. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Continuem conectados no IPOG Connect. Isto, continue conectados no IPOG Connect.